Oi, eu sou a Gabi Xavieri. Shingeki no Kyojin tá ruim? Se perdeu? Não faz sentido? É incoerente? Por mais que essas perguntas e esses questionamentos e falas tenham se intensificado, provavelmente depois do último capítulo do mangá, não é novidade, não. Há mais de ano, no mínimo, que algumas dessas questões surgem aqui e ali entre aqueles que leem principalmente o mangá de Shingeki. E isso por quê? É uma expectativa frustrada? É realmente um problema de incoerência na narrativa? A história se perde? Vamos comentar sobre tudo isso neste vídeo. Ainda lembrando que neste canal existem outros vídeos em que eu comento junto com vocês algumas questões e incoerências narrativas e técnicas de Shingeki no Kyojin, concordando ou discordando. Mas para além disso, eu quero falar também sobre a grande polêmica no último capítulo do mangá, que justamente vários acharam incoerente, equivocado, não faz sentido ou simplesmente ruim. Para falar sobre tudo isso e o presente do mangá, nesse vídeo teremos, obviamente, spoilers. Então, cuidado, mas deixa o seu like para ajudar e compartilha esse vídeo para mais gente discutir. Shingeki é ruim ou tá ruim? O que aconteceu? Eu quero saber a opinião de vocês. Muito, com respeito sempre, por favor, gente. Se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos. Lembrando que estamos com promoção na lojinha do canal. Sim, o canal tem lojinha, inclusive com essa estampa linda de Levi Ackerman, exclusiva da loja, que está com o link na descrição aqui embaixo. E até quinta-feira a gente tem promoção. Comprando 2 camisas você leva a terceira de graça, ou seja, 3 pelo preço de 2 e olha só, frete grátis. Antes de tudo é importante a gente lembrar e entender que gostar ou não do rumo de uma história ou de uma história como um todo é preferência, sobretudo. Você pode assistir algo e achar raso, ou você pode assistir algo e não achar que tem emoção suficiente, ou comédia suficiente, ou romance suficiente. Depende da expectativa que você tem ao assistir aquilo ou ao procurar algo para você consumir. Shingeki no Kyojin, entretanto, tem uma questão a mais, que faz com que ele tenha chamado muitos no início e aos poucos ter perdido parte desse público. A história começa com, aparentemente, apenas um futuro pós-apocalíptico em que grandes criaturas, os titãs, dizimaram quase toda a população. E o que restou da humanidade estava então ali escondido dentro de 3 grandes muralhas. Só que logo no início dessa história, parte dessa proteção de uma dessas muralhas é perfurada por um grande titã colossal que nunca havia sido visto, maior que as muralhas de 50 metros. E ele faz um buraco, entram titãs, a morte começa a aparecer, gritar inclusive para o protagonista, Eren Yeager, que vê a sua mãe morrendo. E é a visão deste protagonista que a gente acompanha até grande parte da história, exceto em um breve momento, logo no mangá, no pós-time skip. É claro, o apelo de Shingeki, com titãs e mortes e sem esse medo de entregar personagens para um fim extremamente cruel, esse drama com personagem muito overpower como Levi, Mikasa, todo o desejo do Eren de vingança, atrai pessoas sim. Mas existia um tempero que sempre estava ali, a gente tem que lembrar, o mistério. Sempre soubemos, isso nos moveu e nos fez assistir Shingeki durante muito tempo, que existia um segredo a mais do que os titãs apenas terem matado a todos. Pai do Eren, Porão, a Chave, sempre quisemos chegar neste ponto e descobrir finalmente de onde vieram os titãs, ou seja lá o que estão escondendo da gente nessa história. Então tinha carnificina, tinha luta, mas era algo a mais que isso. Só que a questão é que a transição para a gente saber qual era o problema passou por um meio que foi um pouco problemático no mangá. Só no mangá eu vi esse problema, mas a gente fala sobre isso já já. O tal arco político. Este que foi adaptado na primeira metade apenas da 3ª temporada do anime. Este que o próprio Isayama, o mangaka, autor dessa história, comentou que não tinha ficado satisfeito com a forma que ele escreveu. E vendo o que eles fizeram com o Wit Studio, com a interferência maior ou menor do Isayama, dá pra entender que justamente o problema estava provavelmente no ritmo. A história de Shingeki precisava olhar pra dentro para que a gente falasse de história raiz, da família raiz, a verdadeira família real, os segredos, conflitos, conspirações políticas dentro das muralhas que levaram alguns à morte só por curiosidade, só por descobrirem algo a mais, como o pai do Erwin, pais do Armin e tantos outros. Pra gente chegar nesse ponto, a história fez uma mudança no mangá, na minha opinião, muito brusca. De repente existia um compilado muito grande de informações, de falas e tramas e problemas realmente políticos e muito tempo sem titãs. Não é que a história precise de titãs,
nós, na atualidade, não os temos em tanta evidência, em tanta quantidade, mas a história já encontrou o seu ritmo, já encontrou o seu compasso e já explicou para o público o que ela veio a fazer, a explicar. Neste momento, muitas pessoas que assistiam Shingeki sem entender as pequenas metáforas, os pequenos segredos, as pequenas evidências, chegaram nesse ponto e falaram: e daí? Eu não quero saber por que existe um conflito político lá dentro. Mata a Titã que resolve tudo. E não era bem assim. Inclusive, é o arco político que traz as primeiras das mais importantes revelações desse mangá. E se você não prestasse atenção nesses detalhes, faria com que, lá na frente, a frustração provavelmente fosse ainda maior. É normal, mais uma vez eu lembro, e comum que você não goste dessa mudança, porque você simplesmente poderia preferir o clima anterior e não gostar do encaminhamento da história. Mas é estritamente claro que o Isayama pensava nessas mudanças, nessa virada e nessas explicações até o momento desde o início. O que tem de muito problema em várias histórias é quando o autor resolve jogar explicações, resoluções e justamente encaminhamentos que não tem qualquer vínculo com o que estava acontecendo antes. Não é o caso de Shingeki. Como eu falei, o arco político é cheio de verdades, evidências e pistas que lá na frente tem um gancho, que lá na frente são melhores explicadas. Eu sempre tive medo do Isayama não fechar direito certas pontas soltas, até o momento ele fecha. Agora, quais são essas explicações? Novamente eu lembro, ser incoerente é diferente de você achar ruim. Achar ruim passa muito por questões passionais, de você gostar ou não, de ser o que você esperava ou não. Agora, ser incoerente porque não faz sentido com o que aconteceu, o que foi exibido, com a construção daqueles personagens, aí é outra coisa. Isso eu não acho que Shingeki tá fazendo, mas eu já chego lá. Pra mim, a grande mudança para leitores de mangá, que não aconteceu no anime também, foi a grande origem dos Titãs, que foi revelada aos pouquinhos, né? A gente sabe que a verdade do porão já foi bem mais explicada e evidenciada e minuciosamente explicada. Lá tava bem condensada, não era bem toda a origem, toda a verdade. Mas foi a primeira vez que, bum, abriu tudo e olha só, existia uma tal de Mirfrites e existe Marley, e existe uma outra família do Grisha. Eu vou dizer que eu, já falei aqui várias vezes, eu como leitora naquela época, que lia Shingeki talvez de uma forma mais casual até este ponto, estranhei, porque eu não conseguia ver essas pistas anteriormente. E aí eu atribuo a dois fatores. Primeiro, eu realmente não acho que até o momento pré-descoberta, pré-origem revelada ou até o arco político, o Isayama sabia colocar as pistas de forma tão eficiente para um leitor casual. Porque ele não pode esperar que todo leitor seja como eu sou hoje, que fico relendo, anotando, vendo evidências, posições, mini-falas e negócio no canto do cenário. Não dá. Ele tem que botar algumas coisas escondidas, sim, é interessante, é legal você deixar um prêmio para o leitor mais atento, mas certas questões precisam ser mais previsíveis. Hoje, eu vejo que a origem, o que foi dito ali, faz todo sentido, mas na época que eu li pela primeira vez, eu falei, opa, eu não estava esperando isso. Ali, como muitos leitores, eu podia simplesmente desistir, ou falar, Shingeki é ruim e deixar pra lá, é uma escolha, é um direito. Eu continuei lendo e relendo. E quando eu percebi que, apesar das questões de escrita que ele foi melhorando, e, por exemplo, melhorou quando ele teve a oportunidade de trabalhar perto do estúdio para readaptar o seu trabalho, aí eu vi que a coisa estava ficando mais bem encaminhada. Opa, ele está melhorando não só o seu desenho com problema de proporção, que ainda existe um pouco aí, né? Mas também a sua forma de colocar foreshadow, pista, de fazer revelações e até de construir personagens em cima de subtexto bem construído, em cima de camadas. A densidade da história aumentou muito. Para pessoas que gostam disso é super positivo, mais uma vez, teve sintonia com o que eu gosto de ler, com o que eu gosto de assistir. Para mim, no final das contas, insistir para além desse momento em que eu me frustrei, valeu a pena. Porque conforme ele ia colocando as peças do quebra-cabeça para me explicar por que caramba surgiu uma Ymir do demônio ou não, da maçã ou não, quando ele foi colocando tudo na mesa e explicando, fez sentido. Aí eu entendi, aquilo lá era muito mais uma mitologia. A gente teve uma bomba de revelação que talvez se tivesse sido explicado um pouquinho mais assim aos poucos, teria tido uma aceitação melhor, mas eu acho que o grande problema realmente foi o arco político. Porque quando o arco político foi melhor adaptado no anime e as pessoas viram as dicas mais claramente, sem precisar ficar lá revendo e reexplorando, ok, dúvidas surgem, isso é normal, mas sendo mais evidente, sendo melhor compassado,
chegou na Origem dos Titãs pro anime, pras pessoas que viam o anime, e eu não vi a reclamação que eu vi com o pessoal do mangá. Então, olha, não era um problema de incoerência. As coisas aconteceram exatamente como aconteceram no mangá. Era uma questão de narrativa. Então, tem um probleminha do mangá sim, mas novamente, não é exatamente incoerência da história. E aí a gente entrou num drama já mais político, daí pra frente. Hoje a gente tá tendo de novo um boom de revelações. Veio a questão do passado, da finalmente realmente verdade da Ymir Fritz e a verdade sobre o que o Eren queria, porque o Eren foi um grande mistério por muito tempo. Veio a questão do Zeke Yeager e agora a gente tá nessa grande reviravolta, o ápice, talvez a luta, o enfrentamento final, as últimas resoluções, e novamente as pessoas ficam perdidas entre não gostei do que aconteceu e não faz sentido o que aconteceu. Eu sempre relembro aqui situações que eu não sou mãe de nada, apesar do pessoal agora ficar brincando no Twitter principalmente, que eu sou a sombra da janela do último capítulo de Shingeki, porque eu cheguei no Brasil, coincidentemente, no mesmo dia que lançou o capítulo, quer dizer, que o capítulo foi liberado na internet. Eu apenas estou o tempo todo relendo o mangá. E aí eu vejo a diferença de algumas pessoas que às vezes eu vejo, nossa, no comentário do vídeo, fiquei muito tempo sem ler e agora cheguei, tá horrível, o que tá acontecendo? Realmente, nos últimos capítulos, no último ano, aconteceram tantas coisas no mangá que se você pegar para ler numa passada só, sem se dar tempo de entender as falas, os posicionamentos, as mudanças, você vai achar uma confusão horrível. Meu Deus, como o mangá saiu daquilo e chegou aqui. Até certo ponto, como eu achava e acho mesmo com o arco político, que pra mim é bom no que ele tem, mas como ele foi desenvolvido poderia melhorar, diferente disso, hoje eu acho que muitas vezes é problema da recepção, de como você se propõe a ler uma obra que claramente não é mais aquela do começo. Ela tem às vezes capítulos que para eu fazer uma análise inicial antes desse vídeo, por exemplo, eu tenho que reler, e muitas vezes quando eu vou ver os comentários, vocês viram algo que eu não vi, e algo relevante, não simplesmente um movimento de mão ou uma piada. E o que ele tem apresentado como resoluções e verdades fazem sentido. Quando eu falei há muito mais de um ano atrás, mais de um ano antes da revelação sobre o Zeke acontecer, que eu fiz um vídeo sobre o Titã Bestial e fiz a teoria de que o Zeke então poderia ser uma pessoa que na verdade estava ao lado dos Eldianos e traiu o pai e a mãe dele por outras questões que não simplesmente ser aliado a Marley. Quando eu fiz uma análise depois do Zeke novamente reforçando essa teoria, eu não fui vidente. Eu simplesmente fiz uma análise, e vocês podem ver no vídeo, de posição corporal, porque o Zeke está olhando para o outro lado diferente em vários momentos do que os outros guerreiros de Marley. Porque o Zeke, quando está falando tal coisa, os seus olhos estão tampados com o reflexo da lente, nós não conseguimos ver o seu olhar de fato. Isso é importante. Então assim, se eu sou capaz de analisar o que está no mangá e tirar uma verdade antes dela acontecer, não significa que aquilo foi tirado do nada. As pistas estão lá, portanto, minimamente esses detalhes são bem construídos. Não significa que a história é infalível. Como eu disse, tem um vídeo aqui no canal em que eu questiono algumas coisas que não foram tão bem feitas assim. Mas os macropontos, aqueles que movem a história, aqueles que fazem com que o final seja como será, até o momento eles fazem sentido. Quando eu fiz uma análise de meia hora sobre Eren Yeager, era uma análise para eu tentar entender um personagem que eu não estava compreendendo. E nessa análise eu citei pontos que depois foram revelados, inclusive pela própria Mikasa no mangá, ou seja, o Isayama através da Mikasa falando. Eu só fui fazendo um apanhado do Eren desde o primeiro capítulo, reunindo imagem a imagem, fala a fala, evidência a evidência, de que o Eren tinha uma raiva dentro de si que era muito mais sobre privação da sua liberdade do que sobre o Titã por si só, ou mesmo sobre marlenianos por si só. O que o Eren é hoje, eu não gosto de limitar a palavra vilão, porque o Eren é o resultado de tudo que ele passou, das suas experiências, das suas frustrações, dos seus erros e dos erros dos outros. E o Eren, pra mim, hoje está cometendo uma atitude errada e eu consigo entender por quê. E isso que é lindo, na verdade, na construção hoje do protagonista. Que antes parecia raso, muito realmente unilateral, uma explicação muito simples do adolescente revoltado, traumatizado, que queria derrotar quem matou a sua mãe. Hoje você vê que é muito mais que isso. Sempre foi, mas agora ele evidenciou. E eu acho muito bom que os flashbacks que a Mikasa foi tendo ao pensar nele, foram os flashbacks ou as lembranças que eu fui colocando no meu próprio vídeo sobre ele antes disso. Por quê? Porque tá lá. Ele foi sendo construído pouco a pouco. O Eren hoje resolver ser imediatista e derrotar
todos, ao invés de derrotar apenas força militar, derrotar apenas quem está contra eles de fato, o que seria suficiente, com um pouco de colossais, seria o suficiente para ele acabar com as forças e inteligência dos países contra eles, para que eles não tivessem capacidade durante muitos anos, século talvez, para se voltarem contra os Odianos da ilha. Ele resolveu não fazer isso e fazer o extremo porque aí não tinha erro. Não é uma questão apenas de seguir o que ele viu no futuro. O Eren não está apenas seguindo a visão, o Eren está seguindo o que ele acha que é certo. Você tem um close na cara dele, mostrando ele cheio de raiva e ódio, mostra que ele está entorpecido de sentimentos que, de novo, são conclusões, consequências de várias ações. O que significa no tema desse vídeo que faz sentido, é coerente. Não se limite a dizer que, poxa, do nada aí o Eren virou um vilão. Não. O Eren, por causa disso, e tá no meu vídeo, é mais fácil você assistir do que eu repetir de novo nesse aqui, que já vai ficar grande. Ele chegou a essa conclusão, tomou essa decisão. E é muito mais rico, na verdade, você compreender do que simplesmente chegar ao ponto de que, não, mas era a única solução. Não era a única solução do Eren. Foi a única solução para ele, na visão dele, por causa de tudo que ele viveu e por causa das consequências de ações dele e de outras pessoas. Se você estivesse naquela situação, não vivenciando o que o Eren passou, provavelmente você não seguiria as mesmas escolhas. E todos se virarem contra ele, inclusive seus amigos, para mim não é tão simples assim também. Eu não gostei do ritmo desse último capítulo, porque pra mim era óbvio que isso ia acontecer, porque alguém precisava tentar parar o Eren e apenas nações com pessoas random que a gente não conhece não faria sentido pra história, seria anticlimático, mas pra essa união acontecer eu gostaria de um pouquinho mais de tempo. Talvez a passagem de tempo nem tenha sido, na verdade, muito curta, mas o capítulo acelerou para terminar naquele ponto, porque o gancho seria bom, porque precisava acelerar em relação ao cronograma da história que o Sayama pensou, não sei. Mas para mim não é uma questão, de novo, de lógica, de incoerência, é uma questão de fluidez. Porque o leitor talvez esteja indignado com o que aconteceu porque não lhe deram tempo para acreditar, não lhe deram diálogo para que ele conseguisse entender que, ok, faz sentido, além da torta engraçadinha, que eles se unam nesse momento ali. Anne, que matou um monte, foi terrível, e Armin, Mikasa, Connie e Jean contra ele. Eu acho que era óbvio isso acontecer, porque como Connie falou, ele não virou um soldado para de repente matar pessoas inocentes como o próprio Falco. Não era isso que a mãe dele gostaria, não é isso que ele é. Não importa o que o mundo é em relação a eles, o Connie não é essa pessoa e ele não quer ser. Assim como o Jean, que, por exemplo, talvez pense até mesmo no Marco, que pensava nele como um bom líder e uma boa pessoa, o Jean que teve um crescimento muito grande, que lá atrás era egoísta, que provavelmente, como o Falco disse, gostaria de sentar a bunda dele dentro das muralhas e esperar tudo acontecer e depois aproveitar a vida tranquila, sem inimigos, sem titãs, mas esse não é o Jean. Por quê? Assim como o Eren é consequência do que ele passou, do que ele aprendeu, do que ele viveu, o Jean também é. E nesse grupo muito heterogêneo, que a gente tem até Magaf, que odeia ele e com certeza deixaria ele em pedacinhos se pudesse, assim como a Pique, nesse grupo eu não acho que todos têm exatamente o mesmo objetivo. Enquanto todos querem parar toda essa destruição do mundo inteiro, inclusive daquela família de senhores e jovenzinhos que estão jogando carta e nem sabem direito que existem odianos, não estão nem pensando neles, ao mesmo tempo que eles querem evitar essas mortes, existe esse objetivo em comum, mas eu duvido que Armin e Mikasa queiram matar o Eren acima de tudo, ou primeiro de tudo. Enquanto uns eu acredito que matariam o Eren para parar sem pensar, para não ter erro também nesse plano, assim como o Eren não quer ter erro no dele, eu acredito que Mikasa e Armin até o último instante tentariam salvar o amigo, trazê-lo à razão, ou à razão que eles acreditam ser a maior sanidade, tirá-lo desse torpor minimamente para ele pensar com calma e falar, é isso que você quer, olha o que você está fazendo, não tem outra possibilidade. Agora, existirá esse momento? Porque Armin colado na nuca do titã do Eren, Erensauro ali, vai nem escutar, não vai dar certo. Eu não acho que esse grupo de heróis que surgiu ali, estranhamente, que não combina, ele vai conseguir alguma coisa expressiva tão fácil. Com certeza não. Até por questão ali de força, né, de parâmetro, você juntar todos eles e colocar do lado do Eren com vários titãs, nem sentido faz. Não dá, não é equiparado. E de novo, por mais que Shingeki tenha aí conveniências, como o fato do Levi voltar rapidamente sim, até para um Ackerman, não adianta vocês fazerem contas e falarem que não, porque você torcer um osso e curar em um dia é equivalente a você cortar o rosto. Não, gente, não vem por aí não. Você viu um rosto cortado inteiro do Levi, mas uma explosão faz hemorragia interna, faz coisas que a gente não tá nem enxergando, então... Foi conveniência, mas não é exatamente incoerente. Pra mim,
mim, não é bom. Faz uma conveniência narrativa que se explica com uma fala sobre a regeneração equiparada aos titãs do Ackerman, mas deixa a história um pouco mais vazia do que poderia ser na minha visão. A partir daqui, a história ainda tem pedaço e pano para realmente ficar incoerente, para não responder algumas outras perguntas que estão abertas, para não fazer a resolução de forma legal. Pode ser que termine de forma clichê, pode ser que termine de forma ruim mesmo, não incoerente, mas ruim, que muitos não gostem da resolução, não é o que estão esperando, mas tenham cuidado na hora de vocês diferenciarem o que vocês não gostam e o que está mal feito. O autor se perdeu ou você não está na mesma sintonia que a história e o autor estão agora. Ou mesmo você, que por curiosidade deixou de ler Shingeki, voltou agora e leu apressadamente, não teve tempo, não se deu tempo de pegar os detalhes, de entrar no ritmo da história. E assim, eu não tô colocando o leitor muito engajado acima do outro leitor, mas Shingeki hoje é uma história que propõe e demanda uma leitura mais cuidadosa do que outros mangás feitos para jovens da demografia shonen ou do mesmo gênero que Shingeki, de luta, sobrevivência e ação. Shingeki adquiriu um pano de fundo mais denso, sim, político, concorde ou não. Incoerente pra mim, não. Ruim pra mim, pessoalmente, que gosto da história, também não, mas pra você talvez seja. Me conta por quê. Me fala porque eu quero muito saber a opinião de todos vocês, de verdade, concordando ou não comigo. A história ainda tem muito que caminhar, muitos pedacinhos pra resolver e até este ponto o Isayama ainda pode me decepcionar muito mais do que a recuperação milagrosa do Levi. Mas eu quero saber o que você pensa disso tudo e se vocês gostariam de ter um vídeo, de repente, quem sabe, vocês me mandando perguntas lá no Instagram, inclusive me siga, xgabiXavier, falando questões que eu não enxerguei. Talvez eu não tenha falado em outros vídeos, nesses vídeos que eu falo da narrativa com problemas ou não de Shingeki, que eu não tenha falado ou visto nesse vídeo, e vocês acham que é um erro. Gabi, isso aqui é um erro sim. Aqui Shingeki se perdeu. Querem um vídeo assim, em que eu leio vocês e a gente discute aqueles erros e defeitos que talvez eu não esteja enxergando, porque é possível. A gente não enxerga tudo, por mais que tente ler, muitas vezes eu posso realmente passar em cima de alguns defeitos porque explicou melhor ali na frente, aí eu deixei pra lá aqui que não explicou tão bem. Querem esse vídeo? Deixem um like se vocês puderem, aproveita a promoção da lojinha que vai até quinta-feira para você ter camiseta do Levi na promoção e com frete grátis, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!